Beleza? Salmo resumo do capítulo 107. Bem, temos aqui 43 versículos. Recomendo a leitura de todo o capítulo, com calma, com tranquilidade. Não é tão pequeno esse cântico, mas é uma linguagem doce, suave, clara. Fácil? Não é, mas é simples. Simples é não ser complicada. Fácil jamais será, porque tudo aquilo que exige uma reflexão, atenção, foco e busca, tudo que envolve a sabedoria que vem do alto, exige um respeito de um conhecimento que vale a pena a gente se debruçar, não só para ler, como para entender e efetivamente também compreender. Bem, diz assim o salmista no versículo 1: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quinto versículo: famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Sexto versículo: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Oitavo versículo nos diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 15º, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 19º diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. 20º versículo: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. 21º, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 25º, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. 30º, então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. 35º, converteu o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Versículo 40, lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. 41, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. 43 e último versículo do capítulo 107 do livro dos Salmos nos diz: quem é sábio atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Bem, por meio desse cântico nos fala acerca de que Deus salva de todas as tribulações. O salmista nos chama a atenção diversas vezes. Rendei graças ao Senhor, diz o versículo 1. O 8º, rendam graças ao Senhor. 15º, rendam graças ao Senhor. O tempo todo nos chama a atenção, o salmista, a esse respeito. Rendam graças ao Senhor, porque Ele nos salva de todas as nossas tribulações. Quer sabedoria, quer conhecimento, quer compreender aquilo que fere, porque é incompreensível algumas perdas, a ausência de pessoas que amamos, injustiças que padecemos, que sofremos, infortúnios, ou algumas coisas que podemos colocar elencados numa pasta chamada tribulações. De todas elas, quem nos salva é o Senhor. Inclusive das enfermidades. E não sou eu que estou dizendo isso, a própria palavra diz. Salmo 107, versículo 20 diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Quem é sarado é porque estava dodói, estava doente. Então o Senhor também é o Senhor da cura de todos os males, de todas as doenças. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Atentai, humanos, atentai sobre o poder que tem a palavra. Aquilo que sai da minha e da sua boca só serve para duas circunstâncias. Só existem duas opções. Não há meio termo. O que sai pela nossa boca ou serve para abençoar ou para amaldiçoar.
Ou você faz uma coisa ou outra. Se ao se dirigir para uma pessoa que você ama, você não a abençoa, com certeza absoluta, se saiu algo da sua boca, está fazendo o contrário. Não há meio termo, da mesma forma que não há pecadinho ou pecadão. Aquele que executa o mais grave dos pecados e o mentiroso, todos dois são pecadores. Ou se está limpo, reto, ou se está sujo e ímpio. Não há meio termo. E aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, passaram a ser perfeitos? Não. Perfeito nesta terra como ser humano, só quem pisou foi Jesus o Cristo. Assim é a versão da minha fé. Mas aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que também continuam sendo pecadores, o pecado hoje é um acidente de percurso que nos incomoda. Efetivamente nos faz correr para os braços daquele que deu a sua vida em prol da nossa salvação. Por isso existe o Espírito Santo do Senhor aqui, Deus conosco, que nos constrange acerca do pecado, da justiça e do juízo. Antes, servos e escravos exclusivos do pecado, vivendo num lamaçal de pecados o tempo todo. Hoje, servos e filhos do Deus Altíssimo, com o Espírito Santo a nos constranger, a nos incomodar acerca do que seria o pecado, a justiça e o juízo. Portanto, que possamos fazer bom uso do livre-arbítrio que o Senhor nos deu e bem andar nos seus caminhos, longe de impiedades, porque elas que nos afastam do Senhor, não porque Ele se distancia, mas porque nos colocam de uma maneira como, desde o Éden, o homem se porta diante do Senhor quando ele está errado. O Senhor sempre chegava para conversar com Adão. E houve um dia, após o pecado, que ele se escondeu. E colocou o improviso de uma veste para esconder as suas, entre aspas, vergonhas diante do Senhor. E o Senhor disse: quem te disse que estavas nu? Então, quando o homem peca, ele se afasta do Senhor. E façamos o possível para não cometer deslizes que nos tire de tão urgente, mais do que necessária, a melhor das presenças. Sucesso! Desejo uma ótima semana a todos. Que Deus continue a nos abençoar.